A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Cleus. Mais um momento de reflexão, palavra do Senhor para os nossos corações. Quero pedir que você possa nos ajudar se inscrevendo nesse canal, Apóstolo Cleus Marques, curtindo, dando seu joinha, comentando e compartilhando esse vídeo para que o algoritmo do YouTube possa entender que o conteúdo é relevante e possa enviar para mais pessoas. É a palavra de Deus, né? Hoje nós sabemos que tem muitas coisas aí que estão sendo postadas, mas sem relevância, não tem edificação, não há. Agora é a palavra de Deus, a mensagem do Senhor. Isso sim é relevante, isso é importante, em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui a palavra do Senhor. 2 Samuel 5,17 até o verso de número 23. Vamos em parte. Verso 17 diz, 2 Samuel 5,17: Ouviram, pois, os filisteus que Davi tinha sido ungido, separado, escolhido por Deus, para ser rei de Israel. E os filisteus buscaram a destruir Davi. Bom, aqui rapidinho, você vê, né, que Davi era tão insignificante lá, mas só foi Deus o colocar em destaque que já começa aqui o ciúme, a inveja. E às vezes eu fico perguntando, será porque muita gente tem ciúme e inveja? Porque muitas pessoas seduzidas, influenciadas, contaminadas com sentimento? Porque a gente sabe que existe hoje pessoas que carregam sentimentos de maldade, de perversidade, né, como um Caim, Judas, Saulo, entre outros e outras, né, que carregam um sentimento. Mas todo esse sentimento que eles carregam só prova uma coisa. Se estão com ódio de você, esse sentimento de te derrubar, te matar, destruir, porque você está incomodando. Eu sempre cresci ouvindo uma história que a cobra perseguia sempre o vagalume. E uma certa vez o vagalume disse assim, chega de fugir, chega de correr, vou perguntar por que essa cobra tanto me persegue. Isso é simples. O brilho, a luz que está em você me incomoda. Às vezes nem você mesmo consegue entender, compreender a grandeza, o propósito de Deus na tua vida. E muitas das vezes são os inimigos que revelam para você o que Deus tem na tua vida, que você brilha. Mesmo que você ache que você é um zero à esquerda, um zé ninguém, enquanto os inimigos estão dizendo, eu quero te matar porque você é escolhido, porque você é escolhida, porque você tem algo que eu não tenho. Tá entendendo? Então, você veja aqui, ouviram os filisteus que Davi foi ungido como rei, buscaram a matar Davi. Agora, compreenda o passo, a atitude, a postura, a conduta de Davi. No verso de número 17 mesmo, diz que Davi desceu à fortaleza de Deus. Davi recebeu uma mensagem, disse, olha, os filisteus estão com grande ódio de você, e estão querendo te pegar, te matar. Desceu à fortaleza de Deus. Eu quero contar algo aqui impressionante que aconteceu. Eu tive que, até aqui quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para o meu amigo, irmão, companheiro, filho, o pastor Wagner
o Bispo Ronaldo, né? Beijo para vocês, amo vocês e toda a família. Bom, e aí, queridos, ele me emprestou o carro dele para que eu pudesse ir pregar no sul. E ao retorno, eu vi, chegando já aqui de volta em São Paulo, eu vi uma formação de uma nuvem muito, muito grande, pesada. E por ser verão, a gente já conhecer como é, eu disse, meu Deus, tá vindo uma chuva muito forte por aí. E eu corri para buscar um lugar onde eu pudesse me abrigar. E justamente isto. Quando eu cheguei no posto de gasolina, que eu encostei lá, começou muita chuva, pedra, granizo, destruí tudo. Mas eu já estava coberto ali. E eu também posso dizer o seguinte, olha a postura de Davi. Está vindo vento, a tempestade, os inimigos, ele corre o quê? A fortaleza de Deus, a presença de Deus. Eu tive em alguns países da Europa e lá você tem alguma sirene, que te indicam em momento de tempestade, furacão, até mesmo guerra, você tem os bunkers, você tem ali aqueles lugares, você corre para um lugar seguro. E é justamente isto. Não importa qual seja a luta, a dificuldade, você só tem um lugar para correr, a presença do Senhor. Ana, ela correu para a presença do Senhor. Se ela fosse brigar com Penina, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 6, 9, 10, né? Ela correu. Então a mesma coisa Davi nos ensina. E eu com essa palavra aprendi. Estava vindo uma grande tempestade quando eu estava lá. Graças a Deus nada aconteceu, não precisou. Mas se precisar, alguns estão chutando o pau da barraca, desistindo, em vez de orar, de buscar. Às vezes desiste. Não. Aqui a sabedoria é: Davi foi para a fortaleza de Deus. E aqui verso 18 diz: e vieram os filisteus e estenderam pelo vale de Refaim. Davi, no verso 19, e Davi consultou o Senhor. Davi consulta o Senhor, dizendo: Senhor, eu subirei contra os filisteus? É uma pergunta de Davi. Que coisa linda, né? A pessoa ter certeza e convicção que está falando com Deus e que Deus vai responder, que Deus vai ouvir, ou como Isaías 59:1, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa socorrer, nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Imagina um Deus tão glorioso, tão maravilhoso, tão poderoso, ele fala: clama a mim. Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciarei coisa grande e firme. E Davi vai consultar o Senhor, dizendo: Senhor, olha só o diálogo, Senhor, eu posso subir, posso sair? Buscando uma orientação do GPS celestial de Deus. Que coisa linda, né? É igual, por exemplo, você está em um lugar: Senhor, eu posso ir, posso vir, posso fazer, posso não ir. Entendeu? Porque Deus, ele, além dele te proteger, ele sabe o oculto, profundo e escondido. Então veja a sabedoria de Deus. Você acha que se Deus ouviu Davi, não vai ouvir você e eu? Que eu vejo, Davi não tem nada de maior, de melhor do que ninguém. Jesus morreu por nós. Tá entendendo? Por todo. Então tá aqui. E Davi consultou, versos aí, Davi consultou o Senhor, dizendo: Senhor, subirei contra os filisteus? A primeira pergunta. E ele faz a segunda pergunta: o Senhor vai entregar nas minhas mãos? E disse o Senhor Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Opa, Davi, Senhor, opa, glória a Deus. Eu tenho a certeza que o Senhor falou comigo, eu tenho a convicção que o Senhor é na minha vida e que a resposta está vindo. Né? Deus às vezes pode responder através dessa palavra que Deus está dizendo: pode ir, filha, pode ir, filho, fica tranquilo, eu vou abrir a porta para você. Deus está falando com você. Às vezes é um profeta fala com você, como aqui, como um apóstolo, como um profeta, sacerdote. Deus está me usando para falar com você. Fique em paz, pode ir, fica tranquilo. Eu vou entregar a bênção nas tuas mãos, fica em paz. Você vai entrar lá naquele país tranquilo, vou eu prover tudo, em nome de Jesus Cristo. Porque quando eu fui sair daqui para ir para a França,
Eu perguntei para o Senhor, Senhor, é o Senhor mesmo? Posso ir? O Senhor vai me garantir o sucesso, a vitória? Deus disse, fique em paz. Então, queridos, e Deus disse, só porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos, né? E aqui, continuando, né? Verso 20. Então veio Davi a Baal para Perazim e feriu os filisteus. E Davi disse, rompeu o Senhor os meus inimigos e chamou aquele lugar, né? Baal Perazim. Bom, e o verso 22 diz, e os filisteus tornaram a subir, né? O inimigo nunca dá por derrotado, né? Sempre vem armando uma coisa. Mas olha só, Davi, ele volta para a presença do Senhor, ele vence a primeira leva de luta, de dificuldade, ele não se exalta, ele não fica soberbo, arrogante, ele volta para a presença do Senhor e diz, Senhor, o Senhor permitiu que chegasse nos meus ouvidos aqui de novo que estão armando contra mim. Eles se reagruparam lá, o exército, os filisteus, se agruparam e então, Senhor, eu vou consultar o Senhor de novo. E Davi, verso 23, e Davi consultou o Senhor dizendo, e Davi consultou o Senhor, o qual o Senhor disse, não subirá, mas rodeia por detrás dele, e virás a ele por defronte das amoreiras. Verso 24, coisa fantástica. E há de ser, Davi, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressará, porque o Senhor saiu então diante de ti e ferirá o arraial dos filisteus. Verso 25, tremendo. Esse é tremendo. Pega essa chave aqui. E Davi fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e a bênção e a vitória foi grande. Ei, seja qual for a situação, consulte ao Senhor, fale com o Senhor. Mas eu creio que o Senhor me colocou aqui para dizer para você, eu estou trazendo uma confirmação. Eu estou dizendo, vai, eu vou contigo, eu estou contigo. Fique em paz, fica tranquilo. Eu vou te dar a vitória. Você não me consultou? Você não me buscou? Você não confiou em mim? Entendeu? Então, agora, Deus deu o GPS celestial, o GPS de Deus lá, aquele satélite de Deus, né? Não do homem que falha, mas aquele GPS lindo, maravilhoso, mostrando, Davi, ó, o inimigo tá ali, dá a volta por aqui, não, vai por aqui, rodeia, vai por ali, vai por aqui. Se você fizer conforme Deus está mandando, não tem como dar errado. Porque quando nós recebemos a direção de Deus, do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e Consolador Espírito Santo, nós recebemos a direção dele, nós seguimos a direção, não dá errado não. Não dá errado. Pode ser o inimigo, pode ser o que for. Pode ser o que for. Eu já vi pessoas que receberam uma direção de Deus. Uma direção de Deus. Algo que era incurável. Inclusive, isso, Deus falou comigo. Deus falou, pega essa água, unja ela, levanta a minha, para que eu consagre, eu dei e tomo essa água. A pessoa fez. Essa mulher foi curada de um câncer de mama. Entenda a direção de Deus? Em nome de Jesus Cristo, receba a direção de Deus. Faça como Deus está te ordenando. E a glória do Senhor vos aparecerá. Como João 11:40. E disse o Senhor, Marta, não tenho dito eu que se tu crer, remover a pedra, fazer conforme eu te ordeno, você não vai ver minha glória? Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça e prevaleça sempre na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua finança. Em nome de Jesus, que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Amém e amém.